Estamos às vésperas das eleições e, claro, eu não poderia ficar de fora sem expressar algumas considerações nesse momento tão importante para o nosso país. Sobretudo por serem essas eleições um marco na história do nosso Brasil. Digo marco porque não se trata de uma eleição qualquer. De verdade, toda eleição deveria ser levada muito a sério, cada voto deveria ser levado a sério, não somente por cada eleitor, também pelas autoridades constituídas e pelos partidos. Lamentavelmente, não é. Mas essa eleição do próximo domingo, dia 7, será uma eleição muito mais que especial, porque ela decidirá que rumo o país tomará. Se será mais uma Venezuela, se será mais uma Cuba. Países que a maioria dos brasileiros desconhece a sua realidade de um povo que está sofrendo, sendo humilhado pelo socialismo, pelo marxismo, pelo comunismo, e que por isso mesmo seguem dizendo que em Cuba, por exemplo, está a melhor medicina. Mas mentira é o que eles sabem contar. Em Cuba não existe, por exemplo, tecnologia. Como pode ter a melhor medicina? Mas meu objetivo não é falar desses dois grandes países que sofrem há anos, desde que se implantou neles a ditadura comunista, essa forma de governo corrupta e desumana. Estamos em um período eleitoral e, como no Brasil o voto não é democrático, é uma obrigação, chegou a hora em que todos devem votar, assim como obrigação mesmo. Porque, como já disse, essa não é uma eleição qualquer. Porque a partir do próximo ano, quando o Brasil terá o seu novo presidente, ou melhor, terá um presidente, porque o que temos hoje é somente um vampiro que suga as últimas gotas de sangue deixadas pelo governo anterior. Sangue que políticos ávidos por roubar segue tanto em Brasília como nos demais estados da federação e nos milhares de municípios corrompendo e saqueando o que resta do dinheiro público. Mas de verdade, eu quero me dirigir ao povo evangélico. Eu quero me dirigir ao povo cristão em geral. Sobretudo aqueles que entendem que nossa guerra não é contra sangue nem carne. Conforme escreveu o apóstolo Paulo, que nossa luta não é contra homens, não é contra mulheres, mas contra toda potestade e hostes da maldade, contra suas ideologias que põem em risco a soberania do nosso país. Essa eleição, portanto, é muito mais que uma eleição como as demais, porque estamos em uma guerra espiritual. E os que são espirituais me entendem. Nossa luta, que parece ser contra candidatos, é de verdade contra suas ideologias, contra seus pensamentos e seus projetos inspirados no mais profundo do inferno. E quando eu falo de guerra espiritual, é necessário compreender que essa luta normalmente está ou sempre esteve no campo do invisível, mas hoje ela já não está oculta. Ela já se materializou, ou seja, já está patente aos olhos de quem pretende enxergar. E isso sem que tenhamos os óculos da espiritualidade que deveríamos ter como cristãos que somos. Por isso, se todos nós cristãos pudéssemos ver o que está por trás dessa guerra, o que está por trás desse jogo, em especial desta próxima eleição, do próximo domingo, não seguiria com esse discurso de que cristão não se mescla com política, que o cristão deve ser apolítico. Sabe, até porque esse pensamento é por demais ingênuo. E é justo o que os políticos mal intencionados pregam, para usar estes que pensam que agindo assim estão fazendo bem para o cristianismo e para a nação. Não estão. Porque a política é ocupação de espaço, ou seja, onde os bons não atuam, tomam conta os maus. Assim de simples. E essa batalha é decisiva. Se você não deixar o lugar da inércia e da imparcialidade nesta eleição, se você não tomar uma posição, amanhã pode estar certo de que estará chorando. Porque o que está em jogo nessa eleição é a família, é a nossa fé cristã, é a nossa liberdade, e em especial as nossas crianças. A tua família está em jogo. Haja visto os projetos desses partidos, principalmente
a ideologia de gênero, que vem para aniquilar o modelo de família tal e qual o conhecemos, o projeto em prol do aborto, o regime da propriedade privada, que para estes partidos é o Estado que deve controlar, ou melhor, neste caso, eles querem por fim a propriedade privada, deixando ao encargo dos sem terra. Estes invasores de propriedades que passam a ter o direito de invadir, de ocupar e de se assenhorear das propriedades privadas. E não significa tomar posse somente das terras ditas improdutivas, não. Esse projeto extrapola para as cidades, onde ninguém terá o direito de propriedade. Também estamos assistindo como eles não respeitam as religiões. Não respeitam nem ao próprio Deus, nem ao seu Filho Jesus Cristo. Haja visto o que vem pregando aquela cantora baiana, os desfiles das vadias, que vergonha. Os drag queens e outros com suas artes demoníacas que erotizam nossas crianças e aos gritos blasfemos chamando, movidos por suas insanidades ao Senhor Jesus Cristo de travesti, de homossexual e outros adjetivos desrespeituosos que não vale a pena citar aqui. Foi justo assim que começaram a fazer na Venezuela. Regime apoiado por esses partidos de esquerda e encabeçado justo por aquele homem que está hoje em uma cela da Polícia Federal, lugar onde nunca deveria sair de lá. E as nossas autoridades o deveriam tratar como tal, preso comum que é, não lhe permitindo fazer campanhas eleitorais de dentro da sua casa. Hoje estamos diante de um povo venezuelano que agoniza, que morre de fome, sem nenhuma segurança, sem saúde, nas mãos dos traficantes de drogas e dos seus cartéis. Muitos conseguem escapar para outros países, como os milhares que estão sofrendo no Brasil. Outros milhares fugindo para a Colômbia e em especial para a Espanha. Pessoas que antes tinham tudo, emprego, casa, conforto, dignidade, mas que acreditaram nas propostas mentirosas do chavismo e por isso entregaram um país tão rico nas mãos do desvairado Maduro. Hoje eles choram leite derramado. E é por isso que me dirijo a vocês, povo brasileiro, para que não permita que o nosso país seja transformado em mais uma Venezuela, porque ainda podemos impedir que essa tragédia abata o nosso país, sem perder de vista que será apenas o começo de um trabalho demorado e que devemos estar muito alertas, porque esses criminosos não deixarão com facilidade o poder. Com certeza eles têm planos macabros e sangrentos contra o nosso povo, a fim de se perpetuarem no poder como donos do país e da América Latina. E isso só será possível através do nosso voto, através dos nossos joelhos dobrados, porque essa luta vamos ganhar votando no Bolsonaro e orando para que Deus não permita que roubem nossos votos nas urnas eletrônicas, urnas essas previamente preparadas para esse fim. E o triste é que os nossos ministros quem deveriam zelar pela ordem e a verdade, se deixaram corromper por esse governo nefasto de esquerda. E sabe, eu tenho pensado muito em Gideão. Sim, o Gideão da Bíblia. Aquele homem que, para esconder-se dos seus inimigos, os filisteus que saqueavam seu país e roubavam seus alimentos, Gideão passou a malhar trigo no lagar. Gideão trabalhou estrategicamente. Trabalhou o trigo no lugar onde deveria pisar uvas. E sabe, Deus viu que ele era um homem inteligente e fiel a ele. Por isso ele convocou para uma guerra humanamente impossível de obter a vitória. Tenho entendido que Deus é igual que Gideão viu a Bolsonaro, um político lutador, que bravamente luta há 30 anos contra esse sistema corrupto que corrói a nossa democracia, luta contra toda essa corrupção e maldade do inimigo da família, dos inimigos de Deus, dos inimigos da nossa fé. E se Gideão venceu a guerra em nome de Deus, com um exército inferior em número, e isso foi porque Deus queria mostrar que aquela vitória era do próprio Deus, era dele, e não de Gideão, de seus milhares de soldados que foram reduzidos a apenas 300. Assim Deus dará vitória a um homem praticamente sem recursos financeiros, sem tempo na mídia. E por falar de mídia, já sabemos que essa mídia faz parte de todo esse esquema de corrupção. Por isso o massacram com tantas mentiras. Bolsonaro
Um homem que sofreu um atentado e vem sofrendo através dos ataques sistemáticos e mentirosos de uma mídia comprada, de um ibope perverso, que deve ser o primeiro a ter seus registros cassados em janeiro, porque são criminosos. Um homem que vencerá as eleições, a meu ver, com 87% dos votos dos brasileiros, esses que ainda acreditam que podemos juntos mudar esse país, unidos, como está acontecendo. E o meu coração se alegra em ver os movimentos espontâneos e voluntários, não em prol simplesmente de Bolsonaro, que tem toda a capacidade para ser presidente desse país, senão com a finalidade de tirar o país desse caos que o meteram. Um homem que teve que ser hospitalizado, quase sem vida, imobilizado por uma faca, mas que Deus o está protegendo e que é a nossa vitória, será linda, porque será vitória muito mais que eleitoral, uma vitória no campo também espiritual, uma vitória para a nossa economia, para as famílias de bem e para as nossas crianças. Claro que não será fácil recuperar o gigante que agoniza, esse gigante que está ferido, mas juntos, com Deus e a nossa gente, que é gente de bem, com o Bolsonaro, podemos muito mais, com Deus e com um governo honesto e que ame acima de tudo o Brasil. Podemos tudo. Brasil acima de todos, Deus acima de tudo.